Boa noite, galerinha. Sejam todos bem-vindos aí, tá? Galera que tá começando agora. Vamos junto aí. Nós vamos dar uma olhadinha, pessoal, hoje na aula 12B, tá? Aula 12B lá na página 31 da nossa parte B. Hoje a gente vai falar sobre polígonos convexos, parte 1, tudo bem? Na aula passada nós falamos sobre quadriláteros, né? A gente já vem falando sobre triângulo, quadriláteros e tal. Agora a gente vai generalizar a ideia de polígonos. Os triângulos são polígonos de 3 lados. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados. Agora a gente vai falar de polígonos de N lados, tudo bem? Vamos generalizar essa ideia aí. Olha só, para eu falar de polígono, vamos entender a definição. Primeira coisa aqui, ó, a definição de um polígono. Tá? Para eu definir um polígono, eu preciso pegar alguns pontos no plano. Eu vou pegar pontos não alinhados 3 a 3. Então, ó, vou escolher aqui alguns. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse ponto A, vou pegar esse ponto B aqui, vou pegar esse ponto C, esse ponto D, vou pegar aqui o ponto F, e vou pegar o ponto E, perdão, e o ponto F. Eu peguei pontos que não estão alinhados 3 a 3, ou seja, 3 pontos consecutivos não podem estar na mesma reta, tá? Não pode estar numa mesma linha, tudo bem? Então tá, o que vai ser o polígono, professor? Olha só, eu vou chamar aqui o seguinte, ó, o polígono, ó, polígono A, B, C, D, E, F. O que vai ser? Vai ser a união, tá, dos segmentos formados por esses pontos. Então, eu vou pegar aqui o ponto A, ó, vou pegar o ponto A, vou unir com o ponto B. Não tem um segmento? Segmento AB? Aí eu vou unir esse ponto B com o ponto C. Eu tenho o segmento BC. Eu já formei aqui uma linha poligonal. Uma linha poligonal. Aqui, ó, ligando o C com o D, eu tenho uma linha poligonal. D com E, tá vendo? E E com F. Se eu fechar essa linha poligonal, se eu fechar ela, ligar aqui o último com o primeiro, ó, aí nós temos o quê? Um polígono, tá? Então, antes, quando era aberta, tinha uma linha poligonal. Quando eu fecho essa linha poligonal, eu tenho um polígono. Eu tenho um polígono A, B, C, D, E, F. Tudo bem? O que acontece? Olha só, esse polígono aí, nós temos o seguinte, ó. O N, eu vou chamar de N, o quê? O número de lados desse polígono, tá? Que é a mesma coisa que o número de vértices, tá? E que é a mesma coisa que o número de ângulos. Professor, você está falando grego aí, o que é isso que você está falando? Então, olha só, vamos lá. Se eu pegar os pontos A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, o ponto F, assim por diante, esses caras aí são os vértices do polígono, tá? Esses caras aí são os vértices. Se eu pegar os segmentos, ó, eu vou pegar aqui os segmentos que formam. Quais segmentos? Aqui eu tenho, por exemplo, o segmento AB, ó, segmento AB, eu tenho o segmento BC, tá vendo? Eu tenho o segmento CD e assim por diante. Eu não vou pegar todos. Esses segmentos aí, nós vamos chamar de lados, lados do polígono, tá certo? Beleza. Esse polígono aqui, ele forma no interior dele também alguns ângulos, Eu vou chamar aqui o seguinte, ó, eu tenho esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de I1, pode ser? Poderia chamar de qualquer coisa, estou chamando de I1. Eu vou chamar esse ângulo aqui de I2. Esse daqui eu vou chamar de I3, esse de I4, esse daqui I5 e esse daqui I6, tá? Então, esses ângulos aí, olha só, os ângulos I1, I2, I3 e assim por diante, eles são chamados de ângulos, o quê? Internos desse polígono. São os ângulos internos do polígono, tá? Beleza. Agora, olha só. A gente vai definir o que é um ângulo externo. O que é um ângulo externo ao polígono? Para eu falar de ângulo externo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você pega um lado do polígono e prolonga ele. Vou pegar esse lado aqui, por exemplo.
esse lado aqui. Vou pegar o lado AF, esse lado AF aqui, ó. Vou pegar esse lado AF aqui e vou prolongar ele. Prolonguei. O ângulo formado entre o prolongamento desse lado e o polígono, tá vendo que ele tá aqui fora? Aqui fora tem um ângulo? Esse ângulo aqui eu vou chamar de E1. E1. Aqui também, ó, você prolonga esse lado AB aqui, ó, prolonga, aí ele forma um ângulo aqui fora do polígono que eu vou chamar de E2. A mesma ideia, aqui eu tenho um ponto C. Se eu prolongar esse lado aqui, eu vou ter um ângulo ali fora. Esse ângulo aqui é o ângulo E3 e assim por diante. Aqui, ó, prolongando esse lado, aqui eu tenho um ponto D. Eu tenho esse ângulo aqui fora, que é o E4, tá? Aqui, prolongando esse aqui também, eu tenho um ângulo aqui fora, que é o E5. E por último, prolongando esse lado aqui, eu tenho esse ângulo aqui, que é o E6. Ei, esses ângulos aí, galerinha, ó, esses ângulos, E1, E2, E3 e assim por diante, eles são chamados de ângulos externos. Eles são chamados de ângulos externos do polígono. Tudo bem? Esses são os elementos principais. Nesse caso aqui, eu peguei um caso particular de um polígono. Quantos pontos que eu peguei aqui? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, o N vale 6 nesse caso aqui, não é? Tá? Então, o N vale 6. Esse polígono ele tem 6 vértices, ele tem 6 lados, ele tem 6 ângulos internos e ele tem 6 ângulos externos. Então, o N pode ser qualquer um desses elementos aqui, tudo bem? O número de vértices, o número de ângulos, o número de lados é sempre o mesmo. E a gente vai representar por N. Fechou? Belezinha? Então, ali nós temos um polígono de 6 lados. Aquele polígono ali tem 6 lados, ó. Belezinha? Joia! Vamos lá. Olha só, a segunda coisa que a gente vai falar aqui é sobre a nomenclatura. Nomenclatura. Como é que a gente vai dar nomes para esses polígonos? O nome do polígono depende do número de lados dele, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui o número de lados. E aqui a gente vai ter o nome dele, tá? Então, o polígono ele pode ter... O menor número de lados que o polígono pode ter é 3, tá? Então, vou colocar aqui polígono de 3 lados, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, 10, 11, 12. Vou pular para o 15 e vou colocar o de 20. Como que é chamado o polígono de 3 lados? A gente já trabalhou esse cara aqui. Esse cara aqui é chamado de triângulo. Muito bom. E esse polígono de 4 lados aqui, como é que ele é chamado? Quadrilátero. Não é quadrado, gente. Não é quadrado. Quadrado vai ser um tipo de quadrilátero. E, aliás, nós já vimos isso, né? Nós temos lá entre os quadriláteros trapézios, paralelogramos, losango, né? Retângulo. E o quadrado, ele é um caso bem particular de quadrilátero. Belezinha? Tá. O polígono de 5 lados... ele vai ser chamado de pentágono. Pentágono. O de 6 lados, hexágono ou hexágono, sei lá, tanto faz. Hexágono. O de 7 lados, heptágono. O de 8 lados, octágono ou octógono, tanto faz, octógono. Os dois nomes estão corretos. E o de 9 lados? Isso é mais difícil. Eneágono. Eneágono. Olha só, isso aqui é mais incomum, né? E o de 10 lados? Decágono. Muito bem. Decágono. Pô, vocês estão afiados, hein, gente? Isso aí, gostei de ver. E o de 11 lados, hein? Um decágono. Um decágono. Um decágono, ó, de 11 lados. Professor do céu, tem que saber tudo isso aí, esses nomes? Esses aqui tem. Eu não vou pedir para você saber o nome do polígono de 23 lados, tá? De 39. Esses aqui só que eu vou pedir para vocês, que são os mais comuns, que aparecem mais nos exercícios que a gente faz aí. Tudo bem?
Vamos lá, estamos fechando aqui a lista. De 12 lados. Dodecágono. Dodecágono. Estou escrevendo certo, né? O de 15 lados. Ó, o de 13 lados seria tridecágono, de 14 tetradecágono. E o de 15 lados? Pentadecágono. Não precisa saber o nome de tudo, tá, gente? Só esses aqui. E o de 20 lados, ele tem um nome bem particular aqui, tá? Ele é o chamado icozágono. Icozágono. Então, para começar, a gente viu a definição de polígono, os principais elementos, e a gente viu aqui a nomenclatura, como é que eles são chamados, como é que a gente dá nomes para esses polígonos aí. Tudo bem? Fechou? Manda, olha só, nominhos legais aqui, ó. É igual lá na nutrição, né? Na nutrição tem o nome daquelas vitaminas, aquelas proteínas lá, né? Que eu até esqueci o nome lá daqueles negócios. Citosina, guanina, um monte de nina lá, né? Não tem um padrão? Como eles criam um nome? Quem que cria? Não, tem um padrão sim, mas o padrão quase polígono de 23 lados. Cara, não precisa saber todos. Esses aqui é o que a gente precisa saber, tá? Tem nome para tudo aí. Você tem que dar uma pesquisada, você vai encontrar cada coisa aí. É igual, por exemplo, os números ordinais, né? Números ordinais, cara, se você for ver todos os números aí, existem uma tabela com os padrões aí. A gente não utiliza todos, né? A gente não utiliza todos. Sobre polígonos, sabendo isso aqui, você nunca vai passar apertado na vida, beleza? Vamos lá. Próximo passo que a gente vai ver. Nós vamos falar sobre a classificação. Classificação. A gente viu a nomenclatura. Agora a gente vai ver a classificação. Como é que eles são classificados, tá? Galerinha, um polígono, ele pode ser chamado de equilátero, tá? Ele pode ser chamado de equilátero. Ele pode ser chamado de equiângulo. Tudo bem? E ele pode ser chamado de polígono, olha só, isso que é importante, regular. Vamos lá. O que seria um polígono equilátero? Um polígono equilátero é um polígono que possui lados congruentes. Lados congruentes. O que significa essa palavrinha congruente aqui, gente? Essa palavrinha congruente significa o quê? Hã? Não é igual, mas é parecido. Muito bem, gostei disso aí. Não é igual, mas é parecido. Na verdade, a gente usa a palavrinha congruente para figuras quando a gente tem vontade de falar igual, né? Tem vontade de falar igual, mas não é igual. É congruente. São congruentes, tá? Congruente significa figuras que têm mesma medida. Eu venho insistindo nisso aí, quase toda aula eu tenho falado sobre isso aí. Congruente significa mesma medida. Ângulos congruentes, mesma medida. Segmentos congruentes, mesma medida. Triângulos congruentes, mesma medida, tá? Polígonos congruentes, que têm mesmas medidas. Lados com mesma medida. Então, se o polígono, todos os lados têm mesma medida, então eles são chamados de congruentes. E aí o polígono é chamado de polígono equilátero. Você lembra lá do... o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, vou colocar aqui rapidinho, ó. Triângulo equilátero. É aquele triângulozinho, todos os três lados têm mesma medida, tá vendo? O quadrilátero equilátero, quem que é? O quadrado. Aliás, não necessariamente o quadrado. O quadrilátero equilátero é o losango. É o losango. Entendeu? É o losango. Lembra lá do losango? A gente viu? Ó, losango, ele tem todos os lados congruentes aqui. Ó. Tudo bem? E aí você tem o pentágono, né, equilátero, todos os lados iguais e assim por diante. E equiângulo quando ele possui o quê? Ângulos congruentes. Quando os ângulos são congruentes. Ângulos congruentes. Por exemplo, o retângulo, ele é equiângulo. O retângulo, ele é equiângulo. Por que ele é equiângulo? Todos os ângulos são congruentes. Tá vendo? Todos os ângulos são congruentes. E valem quanto? 90 graus. Belezinha? O quadrado também é.
Fechou? Belezinha. Olha só, exemplo ali. E um polígono regular? O polígono regular possui lados e ângulos. Ó, lados e ângulos congruentes. Então, ele vai ser chamado de regular quando possui lados e ângulos congruentes. Ou seja, os dois elementos ali têm que ser congruentes. Os polígonos regulares, né? Conhecidos, eu vou colocar só alguns aqui, tá, gente? O triângulo equilátero, já repeti lá, né? O triângulo equilátero, ele tem os três lados congruentes, então ele é equilátero, né? E ele tem os três ângulos congruentes. Quanto que mede cada ângulo aqui? 60 graus. Ó. Então ele é equilátero e equiângulo, certo? E aí nós temos também o quadrado. O quadrado, ele tem os quatro lados congruentes e os quatro ângulos congruentes também. Então o quadrado, ele é um polígono regular. Ele é um polígono regular, tá? Eu poderia desenhar também aqui, vou desenhar mais um. Não sou bom para desenhar polígono não, tá, gente? Que sem as parafernálias não é fácil. Eu tenho aqui o pentágono regular. O pentágono regular, ele tem os 5 ângulos congruentes e os 5 lados também. Eu não vou colocar aqui o ângulo de propósito, porque o próximo assunto que a gente vai falar é justamente esse. Quanto que mede cada ângulo aqui? Aqui você sabe que é 60 graus, aqui você sabe que é 90 graus. E cada ângulo do pentágono regular? Vou deixar uma interrogação aqui, não responde agora, tá bom? Que é o nosso próximo tópico. Gurizada, tudo bem até aí? Belezinha? Joia, bom demais. Vamos lá, Malu. Próximo tópico aqui, 4. Eu vou falar sobre número de diagonais de um polígono. Número de diagonais de um polígono. O número de diagonais eu vou representar pela letra D. Pela letra D. Quantas diagonais? O que é uma diagonal? Uma diagonal é um segmento que liga dois vértices não consecutivos. Então eu vou pegar um polígono qualquer aqui, tá? Vou pegar aqui um polígono qualquer. Ó, peguei um polígono qualquer. Pô, professor, você só pega hexágono aí? Peguei um polígono. É hexágono porque tem 6 lados. Fechou? O que é uma diagonal? A diagonal é um segmento que liga dois vértices não consecutivos. Então, ó, pegar uma diagonal, a partir daqui desse ponto aqui. O que seria uma diagonal? Posso ligar esse vértice com esse? Aí forma um lado, não forma uma diagonal. Eu tenho que ligar dois não consecutivos. Então pula esse aqui ó, com aquele lá. Se eu fizer isso aqui, eu tenho uma diagonal. É aquele segmento que liga dois vértices não consecutivos, tá vendo? Belezinha? Ó, outra diagonal aqui, ó. Outra diagonal aqui. Aqui e aqui. Ei, eu quero saber quantas diagonais tem um polígono qualquer de n lados. Então, esse polígono aqui é um polígono, ele tem n lados. Se eu conheço o número de lados, quantas diagonais ele vai ter? Como é que eu faço para fazer esse cálculo? Vamos pensar um pouquinho? Ah, professor, olha só, nesse caso aqui, cada vértice, se eu pegou por esse vértice aqui, você conseguiu traçar 3 diagonais. 3 diagonais. Legal, então significa que cada vértice tem 3 diagonais. Como você tem 6 vértices, é só multiplicar 6 por 3, vai dar 18. Esse raciocínio está certo? Ó, cada vértice aqui eu estou traçando 3. Como tem 6 vértices, ó, tem 1, tem 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 3 vezes 6 dá 18. Fechou? Cacheta. Tá certo? O que é o 18? Hã? O que é o 18? A multiplicação de 3 diagonais cada vértice pela quantidade de vértices que são 6. Estou perguntando se 3 vezes 6 dá 18. É essa a quantidade total de diagonais que esse polígono tem? Não. Não, mas a gente vai usar esse raciocínio também para deduzir. Por quê? Olha só. Por aqui, por esse vértice, eu passei 3 diagonais. Agora eu vou aqui, ó, por esse vértice aqui. Por esse vértice aqui, eu vou traçar aqui, ó. 1, vou traçar aqui 2, vou traçar aqui 3. Aí, professor, cada vértice tem 3. Aí eu venho aqui nesse vértice. Cara, essa daqui eu já contei. Então eu vou pegar aqui essa com essa aqui, 1, 2. Essa aqui eu já tinha contado, então não foram 3.
Aí eu venho aqui. Caraca, ó, essas duas diagonais aqui eu já tinha contado já. Eu não posso contar de novo, né? Tá vendo? Vocês viram que o problema desse raciocínio aí é esse? Se eu pegar, multiplicar o número de vértices pela quantidade de diagonal que sai dele de cada vértice, eu estou cometendo o erro de estar contando cada diagonal duas vezes. Duas vezes. Então a gente vai corrigir esse erro bem facinho. Vamos lá. Número de diagonais. O número de diagonais eu vou chamar de D. Como é que vai ser? Usa esse raciocínio aí. Eu pego N, que é o número de vértices, certo? Tem N vértices. Cada vértice parte em quantas diagonais? Nesse caso aqui são 3, porque é um hexágono. Mas vamos supor que eu tenho aí um polígono de N vértices, genérico. Galera, esse ponto aqui, ele formou diagonal com esse, com esse, com esse, só. Ele não consegue formar diagonal com ele mesmo. Ele não forma diagonal com o vizinho de lá e nem forma diagonal com o vizinho de cá. De todos os pontos, com quem que ele não forma diagonal? Com 3. Com ele mesmo, com o vizinho de um lado e com o vizinho do outro. Então eu vou tirar 3, né? Então aqui fica N vezes. O número de diagonais aqui vai ser N menos 3. Por que N menos 3? Porque ele não consegue formar diagonal com ele mesmo, nem com esse, nem com esse. Do total de vértices, eu tiro esses 3 aqui, entendeu? Vai ser o número de diagonais de cada vértice. Mas só no caso dessa figura? Não, qualquer polígono. Aqui, no caso, o N vale 6, né? Mas, por exemplo, o N é 6 vezes 6 menos 3 dá 3. Cada vértice tem 3, mas se o N for 12, por exemplo, tá? Aí, aquele problema de eu contar cada diagonal 2 vezes, como é que eu resolvo ele? Dividindo por 2. Se eu contei cada diagonal 2 vezes, eu divido a quantidade por 2 que eu acabo com o problema. Então, essa daqui é a formulazinha que a gente vai usar para calcular o número de diagonais de um polígono qualquer de N lados. Tá? Então, ó, vamos lá. Exemplo, a gente acabou de fazer aqui. Professor, o N é igual a 6, que é o hexágono. O hexágono tem quantas diagonais, hein? Ó? Número de diagonais vai ser o quê? Joga lá. 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6 vezes 3 sobre 2. Quanto que vai dar aqui o número de diagonais? Ó, 6 por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Nós temos 9 diagonais. Pode contar aí. Colocamos todas, né? Olha lá, ó, 9 diagonais. Contou? 9 diagonais. Fechou? Belezinha? Então aquela fórmula ali que a gente utiliza para calcular o número de diagonais de um polígono. Beleza, gente? Bom demais da conta. Vem para cá, vem para esse lado aqui agora. Vamos retomar. O que nós vamos falar agora, professor? Item 5. Pode pagar aqui, gurizada? Hã? Já bateu aquela chapa, Malu? Já tirou aquele print? De boa? Então vamos lá. Olha só. Quinto item. Agora eu vou falar sobre soma dos ângulos internos de um polígono. Olha só, quinto item, soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, eu vou representar assim, ó, SI. Soma dos ângulos internos de um polígono. Galerinha, vou pegar aqui um quadrilátero. Amanda, quadrilátero é o polígono de quantos lados? 4. Aqui. Vou fazer maior esse polígono aqui. Um quadrilátero que maior. Aqui. Eu quero saber quanto que vale a soma de todos os ângulos internos desse polígono aqui. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus. E dos quadriláteros nós também já vimos na aula passada, né? Mas vamos pegar os triângulos. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. O que eu vou fazer num polígono? Eu vou decompor ele em triângulos. Eu vou dividir em triângulos. Então, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, essa diagonal. Essa diagonal vai dividir esse quadrilátero em 2 triângulos. Ei,
Se eu pegar a soma dos ângulos desse triângulo aqui, ó, de cima, é esse cara aqui, mais esse pedacinho de cima aqui, mais esse pedacinho de baixo aqui. Dá 180, não é? Aí eu vou pegar esse triângulo de baixo, esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho de baixo, mais esse daqui. É mais 180, certo? Se eu pegar os ângulos desses dois triângulos, a soma vai dar a soma dos ângulos do quadrilátero. Concorda comigo? Então são dois triângulos aqui, ó. Cada triângulo é quanto? 180. Como são dois? 360. Certo? Então a soma dos ângulos internos aqui vai ser 2 vezes 180 graus. Por quê? Porque são dois triângulos. Dois triângulos. A soma dos ângulos internos vale 360 graus. Agora eu vou pegar aqui um pentágono. O pentágono, eu vou dividir aqui, ó, 3 triângulos. 1, 2, 3 triângulos. Se eu somar os ângulos dos três, vai dar os ângulos internos do pentágono. Os ângulos internos do pentágono. Que nem aqui, por exemplo, eu dividi em 3 pedacinhos. Esse, esse e esse. Quando eu somar dos 3 triângulos, eu vou estar somando esse ângulo aqui inteiro. Então aqui vai ser como? Isso aqui vai ser a soma dos ângulos internos. Vai ser 3 triângulos vezes 180. Qual que é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Vai dar quanto? 540. E se eu pegar um hexágono, galera? Um hexágono. Se eu pegar um hexágono, só vou fazer o desenho aqui. Não vou fazer a mesma coisa não, tá? Vou pegar um hexágono menor aqui, ó. Eu divido em quantos triângulos? Peraí. Quadrilátero são 2 triângulos. Pentágono são 3. Hexágono são 4. Qual que é a relação que está tendo aqui? 2 a menos do que o número de lados. Eu tenho 4 lados, 2. 4 menos 2, 2 triângulos. 5 lados, 5 menos 2, 3 triângulos. 6 lados, 6 menos 2, 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, gente, é n menos 2 triângulos. Todo polígono de n lados eu consigo dividir em n menos 2 triângulos. É a quantidade de lados menos 2. Entendeu? Vezes quanto? Vezes 180. Olha só. Não tirei do nada isso aqui. Fui mostrando para você de uma forma intuitiva como é que a gente acha a formulazinha da soma dos ângulos internos. É só dividir em triângulo. 2 triângulos a menos que o número de lados. Multiplica por 180, que é a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Certo? Então, por isso que do quadrilátero é 360, por isso que do pentágono é 540, por isso que do hexágono... Ah, quero fazer do hexágono? Tá, então vai ser 6 menos 2 dá 4. É 4 vezes 180. Quanto que dá isso aqui? 720. Qualquer hexágono, se você somar os 6 ângulos internos, dá 720. Belezinha? Fechou? Bom demais da conta, gurizada. Bom demais. Vamos lá. Pagando a nomenclatura e vamos continuar. Professor do céu, nós vamos até que hora hoje? 10h30. Já avisa aí no grupo da família para pegar os 6, 10h30 que o professor vai liberar aqui. Tá? Vamos lá. O pessoal que chega agora vai achar que é verdade, né? Ó? Avisa eles aí, ó. Pessoal... Brincadeirinha, gente. O que farta? Soma dos ângulos externos. Carambola, professor. Soma dos ângulos externos. Externos. Como é que eu vou chamar a soma dos ângulos externos? Eu vou chamar de SE. Vou chamar de SE. Galerinha, você viu aqui? Vou pegar um polígono qualquer. Um polígono qualquer mesmo, tá? Eu não vou nem completar ele aqui, porque você não falar que ele tem tantos lados. Nem sei, ó, lá pra cima o que está acontecendo. Mas olha só. Eu tenho aqui um ângulo interno. Esse aqui é o I1. Onde que está o ângulo externo? O ângulo externo você não prolonga um lado, prolonga. Aí esse ângulo que está aqui fora. Esse ângulo que está aqui fora, eu vou chamar de E1. Vocês viram que um ângulo interno e um ângulo externo, se você juntar os dois aqui, forma um ângulo de meia volta? Um ângulo raso? Ou seja, um ângulo interno e um ângulo externo, eles são
suplementares. São suplementares. Belezinha? Então tá. Agora, olha só. O que acontece? Se eu pegar todos os ângulos aqui, ó, se eu pegar o... Vou pegar aqui o seguinte, ó. Vou pegar o I1 mais o E1. Eu vou pegar o ângulo interno e o adjacente dele aqui, o E1. Isso aqui dá quanto? 180. Agora eu vou pegar lá no outro vértice, mesma coisa. Cada vértice, eu vou pegar aqui, eu vou ter o I2 mais o E2, tem que dar quanto? 180. Aí no outro vértice lá, eu tenho o I3 mais o E3, tem que dar quanto? 180. O I4 mais o E4 dá 180. Até o IN mais o EN. Por quê, professor? Porque eu não sei quantos lados tem esse polígono aqui. Se ele tiver 16 lados, então vai até o I16. Se ele tiver 27, então vai até o I27, entendeu? Tá? Isso aqui tem que dar quanto? 180. Para que você fez isso aí, professor? Colocou um embaixo do outro. Que patifaria você está querendo aprontar? Eu estou querendo fazer o seguinte, eu estou querendo pegar todas essas equações aí e somar. Quando eu somar, olha só, olha aqui. Se eu somar tudo isso aqui, I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5 mais até IN. Isso aqui não é a soma dos ângulos internos? Certo? Então eu vou chamar aqui, esse cara aqui de SI. Não é a soma dos ângulos internos? Mais... Quando eu somar esses caras aqui, ó, o E1 mais o E2 mais o E3 mais o E4 mais o E5 mais até o EN. Quem que estou obtendo aqui? A soma dos ângulos externos. Isso aqui é igual. Aí aqui eu vou somar 180 com 180 com 180 com 180. Quantas parcelas 180 tem? 4? É o número de lados do polígono. Aqui não foi 1, e 2, e 3, e 4, até o IN. Aqui também foi até o EN. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até N. Quantas parcelas são? N, que é o número de lados. Então, na verdade, eu tenho aqui 180 vezes N. N parcela de 180. Se eu tenho um heptágono, 7 lados, então aqui vai ficar 7 vezes 180, né? Vai aparecer 7 parcelas aqui, entendeu? É o número de lados ali. Letícia, eu quero achar a soma dos ângulos externos. Eu quero esse cara aqui, ó. Então, a soma dos ângulos externos vai ser o quê? 180N. Esse SI eu passei para lá, menos o SI. Gente... 180N menos... Quem que é o SI? A soma dos ângulos internos. Nós já vimos a fórmula. Não é essa fórmula aqui? Ó, então isso aqui vai ficar menos N menos 2 vezes 180. Certo? Vou pegar e trazer esse bagulho para cá, ó. Ei, aplica o chuveirinho aqui. 180 vezes N, quanto que dá? Ó... O SE vai ser o quê? 180N, eu vou colocar aqui, 180N. Galerinha, 180 vezes N dá 180N, não é? Não tem esse menos aqui fora? Então vai ficar menos 180N. Agora aqui, 180 vezes menos 2, quanto que vai dar? Ó, chuveirinho aqui, ó, esse. Menos 360. Com esse menos aqui fora, mais 360. Ai, arrebentei tudo aqui. O que eu fiz? Tá em dia. Ó, pessoal, 180N menos 180N. Passo a xerenga. Passa a xerenga ali. A faca, corta. Beleza? O que sobrou? O que sobrou? SE é igual a quanto? 360. Ué, professor, deu 360? Então, o que significa isso? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono não depende do número de lados. Sempre vai dar 360. Soma dos ângulos externos de triângulo é 360. Dos externos de um quadrilátero, 360. De um octógono, 360. Qualquer polígono. A soma dos ângulos externos não depende do número de lados. Sempre vai valer 360. Acabei de provar para vocês aqui.
Também não tirei do nada. Mostrei de onde veio. Fechou? Qualquer polígono. Beleza. E é isso aí. Galerinha, de conteúdo da aula 12 é até aí. Vamos embora para os exercícios? Vamos lá, fazer os exercícios de sala. Posso pegar aqui? Vamos lá, para esse lado aqui. Exercícios de sala, acompanhe comigo. É aqui, né? Ó. Soma dos ângulos externos é 360. Beleza, bom demais. A Mariana tá animada agora que já passeou, né? Voltou, falou assim, ó, já descansei, já espareci minha cabeça, agora eu vou voltar com tudo. Vou estudar matemática até exercícios de sala. Galerinha, o que tá falando aí? Vamos lá. Exercício 1. Bora comigo. O que ele tá falando aí? Ó, para um dodecágono qualquer. Caraca, velho, ele falou dodecágono. Agora que eu quero ver. Dodecágono. Pô, professor, o senhor zoou com nós, o senhor apagou aqui a nomenclatura e agora como que eu vou saber quantos lados tem o dodecágono? Então, pega essa aí. O dodecágono é o polígono de quantos lados? 12. Dodecágono, 12 lados. Então aqui, ó, o N é igual a 12. Belezinha? Dodecágono. Fechou, galera? O item A, ele pede pra gente obter o quê? O item A, ele quer saber a soma dos seus ângulos internos. Ah, jogar naquela formulazinha lá, ó. Soma dos ângulos internos, é N menos 2 vezes 180. Mole, professor. Quanto que dá isso aqui? O N é 12, então vai ficar 12 menos 2 vezes 180. Isso aqui vai dar 10 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos aqui vai dar quanto? 1.800. Galerinha, o dodecágono, quando você somar todos os 12 ângulos dele, vai dar 1.800 graus. Fechou? Entendido? Letícia? Tranquilo? Bom demais, gurizada. Fácil. Professora, é fácil demais. Então, gente, letra B. O que ele pede aí? Número de diagonais. Professor do céu, esqueci o número de... Esqueci a fórmula do número de diagonais, professor. E agora? Como que eu faço, cara? Então, gente, agora... Olha lá, zoaram que vocês apagaram lá o bagulho. Não apagaram nada aqui, ó. O Manezão deixou um exemplo aqui no quadro para vocês verem. Oh, meu Deus do céu. Não adianta, né? Fui tentar fazer um negócio, mas não deu certo, não. Galerinha, número de diagonais. N vezes N menos 3 sobre 2. O N é 12. Então, no lugar do N, você coloca 12 aqui. Vai ficar 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. Fácil. Professor, como que o senhor faz essa conta? Eu faço assim, ó. Aqui vai dar 9 sobre 2, né? Eu gosto de fazer essa continha sempre assim, ó. Eu pego esse cara aqui, ó. Esse, divido primeiro pelo 2 aqui, depois que eu multiplico o resto. Quanto que vai dar isso aqui? 12 por 2 vai dar 6. 6 vezes 9. Então, o número de diagonais vai ser quanto? 54. 54 diagonais. Olha só. O dodecágono vai ter 54 diagonais. Bom demais, gurizada. Vamos lá. Exercício 2. Acompanha aí. Um polígono tem para a soma de seus ângulos internos, olha só, ele forneceu a soma dos seus ângulos internos. Quanto que é? 2.340 graus. A soma dos ângulos internos. O que ele quer saber? Esse polígono é um... Cara, eu quero saber o nome do polígono. Para eu saber o nome, eu tenho que saber quantos lados ele tem. Então, eu quero saber o N. Ele me deu isso aqui. Isso aqui eu obtenho com essa fórmula aqui, ó. N menos 2 vezes 180. Então, isso aqui vai me dar a soma, que eu já tenho, que é 2.340. Professor, você aplica distributiva aqui? Não, eu não faço isso. Eu pego esse 180 e passo para lá primeiro. Ó, N menos 2 é igual a 2.340 sobre 180. O 180 está multiplicando, ele passa dividindo. Tá? Passa a xerenga aqui nesse zero com esse zero.
E aí ficou 234 por 18. Bruno? Hã? Malu, dá 13? Então, n menos 2 é igual a 13. Esse menos 2 passou para lá. Vai dar quanto? Vai dar 15 lados. O polígono tem 15 lados. Professor do céu, beleza, cheguei até aí. O que me arrebentou agora é lembrar o nome do polígono de 15 lados. Porque ele quer saber aí, ó. Ele não colocou n igual a 15. Ele quer saber o nome do bicho. Como que é? Pentadecágono. Pentadecágono. Puta, ainda bem que o professor passou aqueles nomes lá, hein? Alternativa D. Letra D. Aí, gente, olha só. Arrebentamos mais uma. Joguei na fórmula da soma dos ângulos internos. Belezinha? Professor do céu, não lembro qual que é a fórmula. Lembra dos triângulos lá então, cara. Lembra dos triângulos que te ajuda lá, ó. Quantidade de triângulos. 2 triângulos a menos do que a quantidade de lados. Vezes 180 cada triângulo. Vamos que vamos. O Zé não deixou tempo para eu. 3. Questão 3. Vamos aí. Questão 3. O que tá falando aí, hein? Qual o polígono convexo? Então, qual o polígono convexo? Para eu saber o polígono convexo, tem que saber o número de lados dele, não é? O que ele quer? Ele quer que a gente encontre o N. Para eu falar qual é, eu tenho que saber o número de lados dele. Qual o polígono convexo cujo número de diagonais, que é D, o número de diagonais é D, ele é igual ao quê? É o dobro do número de lados. Então, D é igual a 2 vezes N. O número de diagonais é o dobro do número de lados. Quem que é esse polígono aqui? O que eu tenho que fazer ali? Eu vou usar a fórmula das diagonais. O D, esse D aqui, como é que é calculado esse D? N menos 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 2N. Aí. Gente, vocês viram que está multiplicando o N dos dois lados da equação? Se está multiplicando por N dos dois lados da equação, posso passar a xerenga. Ali. Pronto. Aqui embaixo do 2 não tem nada. Se não tem nada, tem 1. Posso multiplicar cruzado? Ó, o N menos 3 vezes 1, o 2 vezes o 2 lá. Ó que legal, cara. Top demais isso aqui. Então vai ficar N menos 3 é igual. Quanto que vai dar aqui? Vai dar 2 vezes 2? 4. Então, Malu, o N eu achei aqui. Passo menos 3 para lá, vai dar quanto? 7. Se o N é 7, como que é o nome do bichinho? Heptágono. Heptágono. Olha só. Heptágono. É uma questão aberta, não tem alternativa, mas nós achamos o nome dele, né? Polígono convexo é o heptágono. Fechou? Bom demais. E último exercício é questão 4. Olha só. Num polígono convexo, a soma dos ângulos internos é 5 vezes a soma dos ângulos externos. Calcule o número de diagonais desse polígono. Ele quer o número de diagonais desse polígono. Para saber o número de diagonais, o que eu tenho que saber? O N. Eu tenho que saber o número de lados. Não é assim que é a fórmula? E para saber a fórmula, ele me deu uma dica. Qual que foi a dica que ele falou? Ele falou que... Calcule o número de diagonais. Não, ele quer saber o número de diagonais. E para saber as diagonais, eu tenho que saber o número de lados. E para saber o número de lados, ele falou que a soma dos ângulos internos é 5 vezes os ângulos externos. Então, a soma dos ângulos internos é 5 vezes a soma dos ângulos externos. Eu vou jogar na formulazinha aqui. Qual que é a formulazinha para calcular a soma dos ângulos internos? N menos 2 vezes 180. Isso aqui é 5 vezes... A soma dos ângulos externos, quanto que é? Qualquer polígono, 360. 360. Cara, esse 180 passa dividindo ali, ó. Vai ficar N menos 2 é igual a 5 vezes 360 sobre 180. Bruno, ó, 360 por 180. Quanto que dá essa brincadeirinha aqui? 2. 2 vezes 5, 10. Então, aqui, ó,
n menos 2 é igual a 10. O 2 passou para lá, a gente tira que o n vale quanto? 12. Se o n vale 12, ele pediu... o número de diagonais. O número de diagonais, então aqui, n é igual. Lembra da fórmula? 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. Que é essa fórmula aqui, né? Onde que eu coloquei? Aqui, ó. n menos 3 sobre 2. No lugar do n você coloca 12. No lugar do n você coloca 12, então d vai ser 12 vezes 9 sobre 2. Professor, nós já fizemos isso daí, cara. Fizemos mesmo. Em algum lugar a gente fez. É da mesma coisa, né? Foi na questão 1. É a questão 1, que era um dodecágono, justamente. Puxa vida, cadê a mesma coisa? Beleza. Mas aqui o d vai dar 54 diagonais. Fechou? Mesma coisa aqui que a questão 1. Letra B da 1. Tranquilo? Galerinha, antes de finalizar essa aula, eu só quero abrir um parênteses aqui para uma coisinha que eu não falei antes. Mas não tem problema. Sempre está a tempo. Vocês não ficaram curiosos em saber que aí fala aqui que é num polígono convexo. O que significa um polígono? Você já sabe. E convexo? Tem côncavo, é o contrário do côncavo. Se você traçar uma ali, qualquer ponto dele, ele não passa em dois lugares, né? Tem algumas maneiras diferentes de você definir a convexidade, né? Mas, por exemplo, esses polígonos que a gente está vendo aí, ó, esses polígonos que a gente está vendo aí são polígonos convexos, né? Um que é não convexo, professor, então isso aqui, ó, isso aqui ele é convexo. Coloca um que não é convexo, por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui, ele é não convexo, ou que a gente chama de côncavo. Como que a gente define isso? Cara, pega o prolongamento de qualquer lado do polígono. Qualquer lado que você pegar, pega um prolongamento dele. Então eu vou prolongar aqui. Isso tem que valer para todo lado. Todo lado que você prolongar, se o polígono ficar de um lado só dessa reta, então ele é convexo. Entendeu? Então você prolonga todos os lados. Se o polígono ficar só de um lado da reta, ele é convexo. Agora, por exemplo, vou prolongar um lado aqui. Esse lado aqui, o polígono ficou para cá? Ficou, mas tem que valer para todo lado. Se eu, por exemplo, pegar esse lado aqui e prolongar, ó. Tá vendo que parte do polígono ficou para um lado e parte ficou para o outro? Então ele já não é convexo, ele é côncavo. O côncavo é aquele que tem uma espécie de uma boca assim, né? Ele tá chupado para dentro assim, tá vendo? Isso aqui seria o côncavo, belezinha? Os que a gente mais estuda aqui na matemática são os convexos. Os côncavos a gente geralmente divide aqui em triângulos, né? Você divide aqui, ó, formou 2 triângulos. Tudo bem? Fechou? Então, belezinha, gurizada. Terminamos aí a aula 12B de polígonos convexos 1. Tá?